Olá, boa tarde, aqui é a Cristiane e hoje a gente vai conversar sobre o questionamento socrático da Bíblia. Jesus fazendo um questionamento socrático, tá bom? Era um recurso muito utilizado por ele e aqui a gente vai falar de alguns exemplos. E Paulo também, até por conta da educação de Paulo, né? Então Paulo usava muito esse recurso, que na verdade nada mais é do que fazer perguntas, né? Perguntas que façam a outra pessoa refletir sobre a verdade, né? No caso, Jesus, ele é a verdade, então ele levava esses questionamentos para que as pessoas refletissem sobre ele mesmo, tá? Então a gente vai começar aqui, ó, em Mateus 6, de 26 a 30, que diz assim, eu vou ler, depois a gente vai comentar. Olhai para as aves do céu, não semeiam, não colhem nem ajuntam em celeiros, e contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Então ele já fez uma pergunta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Do que quem? Do que as aves do céu. E Deus as sustenta. Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Mais uma pergunta. A sua preocupação faz com que você consiga aumentar uma hora do seu dia? Quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Observai como crescem os lírios no campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Mais uma pergunta, tá? Então, ele fala assim, são 4 questões socráticas, ilustrando o princípio da provisão de Deus por analogia. Então, ele fez uma analogia com alimentos dos pássaros, que Deus alimenta os pássaros, que as flores se vestem melhor do que Salomão, né? E Salomão foi o homem mais sábio. Então, por que se preocupar tanto com comida e com roupas, né? Comida ou vestimenta? Então, Jesus fazendo perguntas e lançando analogias, faziam com que as pessoas entendessem. Não fica ansioso. Ele podia simplesmente, mas seria uma forma muito pobre, de não fica ansioso ou já vem com a resposta pronta. Mas não, ele fazia perguntas para quê? Para que as pessoas refletissem. As pessoas viam os passarinhos, as pessoas viam as flores. Então, a partir daquilo, elas entendiam, realmente, Deus cuida de mim, Deus supre as minhas necessidades. É incrível, né? É fantástico isso. Ok. Vamos para o segundo texto, é Mateus 12, 10 a 11. E o homem da mão atrofiada, tá? Eu vou ler aqui, então, 10 e 11. E ali estava um homem que tinha uma das mãos ressequidas. Eles, para o acusarem, o interrogaram. É lícito curar no sábado? E ele lhes respondeu. Qual de vós será o homem que, tendo uma ovelha, e no sábado ela cair numa cova, não vai apanhá-la e tirá-la de lá? Ele fez uma pergunta. Então ele respondeu com a pergunta. Jesus perguntou. Qual de vós será o homem que, tendo uma ovelha no sábado, esta cair num buraco, não fará todo esforço para retirá-la de lá? Ele usou um termo no questionamento socrático, quer dizer, reductio ad absurdum. Ele mostra que as consequências lógicas de uma aderência extrema à lei, não fazer nada no sábado, era o absurdo de deixar a ovelha se ferir ou morrer simplesmente porque é sábado. Então Jesus jogou lá para o extremo e mostrou que essa aderência à lei ela é absurda, com uma pergunta. Por quê? Não deixariam a ovelha morrer. Então por que ele não ia curar aquele homem com a mão ressequida só porque era sábado? Incrível, né? Maravilhoso. Vamos ao próximo texto, que é Mateus 21, de 23 a 27. Deixa eu abrir aqui. Eu já deixei separado. 21, de 23 a 27. Aí diz assim, vou ler.
Tendo Jesus entrado no templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo e perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? E quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhes: eu também vos farei uma pergunta. Olha lá, Jesus fazendo a pergunta. Se me responderes, eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discutiam entre si, se dissermos, do céu, ele nos dirá, então por que não crestes nele? Mas se dissermos, dos homens, tememos o povo, pois todos consideram João como profeta. Assim responderam a Jesus: não sabemos. Então ele lhes disse, Jesus respondendo, né? Nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Olha a explicação. Nessa situação, Jesus mostrou a injustiça da posição deles através das perguntas que ele fez. Então ele perguntou, né? Primeira pergunta. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E eles diziam, se a gente responder que era do céu, ele vai falar, por que não creram nele? Se a gente falar que é da terra, o povo vai ficar revoltado, porque o povo entendia que João era um profeta. De fato, João Batista era um profeta de Deus, mas eles não acreditavam nisso. Consequentemente, eles não poderiam responder a sua pergunta. Então, ele trapped them, né? Ele fisgou eles. Porque, na verdade, eles queriam fazer uma armadilha para Jesus. E Jesus devolveu com uma pergunta que eles ficaram presos na armadilha, porque eles não queriam crer. Eles falaram, de quem que é essa autoridade? Como que você faz isso? E, na verdade, essas perguntas que Jesus devolveu para eles mostram que eles não queriam saber de quem que era a autoridade, porque eles não criam em Jesus, eles queriam prender Jesus numa armadilha, não é? Então, Jesus também não ficava parado respondendo as perguntas como um bobinho. Ele devolvia a pergunta e na resposta, que era mesmo silêncio sem responder, ele já mostrava a resposta. Quer dizer, vocês não creram em mim e não creram em João Batista. Vocês percebem como essa questão do questionamento, ela revela qual a intenção do coração, a verdade da pessoa? É isso, tá? Ele simplesmente podia dar uma resposta, né? Vocês não creram em mim e não creram em João. Mas na pergunta ele mostrou isso. E 22, 41 a 45, eu vou ler. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe: de Davi. Disse-lhe Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? Então, Jesus, filho de Davi, né? Eles entendiam, estava respondendo que Jesus era filho de Davi, mas como que eu sou filho de Davi se Davi me chama de Senhor? Os fariseus responderam à questão socrática. E aí tem a resposta, né? Me antecipei. E ninguém lhe podia responder palavra. A partir daquele dia, ninguém mais ousou interrogá-lo. Os fariseus responderam à questão socrática e depois Jesus, logicamente e teologicamente, os colocou na armadilha, explicando a dificuldade da posição deles, porque no fundo eles não criam que Jesus era filho de Davi. Entende? Tá? Tem mais dois aqui, peraí. Lucas 22, 66 a 67. Diz assim, 67, Lucas 22, 67 e 68. Diz assim: e perguntaram-lhe: és tu o Cristo? Dize-nos. Ele replicou: se eu disser que sim, não crereis
que tá batendo com todos os outros discursos lá de trás, né? E se vos perguntar, não me respondereis. Jesus está no seu julgamento sendo questionado se ele era o Messias. Isso aqui foi no julgamento, foi perante o Sinédrio. Em circunstâncias comuns, ele perguntaria de volta seus acusadores ou aqueles que se opõem aos seus ensinamentos, que a gente viu já nos outros exemplos. Ele voltaria com uma outra pergunta, usando o questionamento socrático. Ele sugere que aqui, que eles não responderiam uma pergunta sobre ele naquele momento. Então, ele simplesmente disse... se eu vos disser que sim, não crerei, então não adianta, eu nem vou responder, né? E se vos perguntar o quê? Se ele é o Cristo, ele disse, não me respondereis, porque eles não criam. Mas mesmo nesse silêncio ele falou, né? Mesmo nessa resposta. Então Jesus faz 3 brilhantes... não, é outro texto. Até aqui tudo bem, né? Então vamos agora João 10. Eu nem abri o João, olha. João 10, 31 a 36. Diz assim: de novo, os judeus pegaram em pedras para apedrejá-lo. Incredulidade dos judeus, tá aqui o nome do texto. Mas Jesus lhes disse: tenho-vos mostrado muitos grandes milagres procedentes de meu Pai. Por qual deles me apedrejais? Eu faço milagre e vocês querem me apedrejar. Por qual? Responderam os judeus: não te apedrejamos por nenhum milagre, mas pela blasfêmia, porque tu, mero homem, te fazes a ti mesmo. Te fazes Deus a ti mesmo. E respondeu-lhe Jesus: não está escrito com uma pergunta? Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, que dizer daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então, quer dizer, se nós somos chamados de deuses, que não somos, né? Somos humanos, falhos, nós somos chamados de deuses, aqueles a quem Deus dirigiu a sua palavra. Que dizer daquele... Então, é a primeira pergunta, né? Sois deuses? Ele chamou deuses... Aí tá explicando. Aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida. Aí, entre parênteses. E a escritura não pode ser anulada. Então, Deus chamou a quem ele dirigiu a sua palavra de deuses. Então, isso não muda. Isso é real. Que dizer daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então, Jesus não é Deus? Se ele é aquele que foi enviado do Pai ao mundo, santificado, então por que me acusais de blasfêmia? Então, Deus me enviou, me santificou para o mundo. Por que me acusais de blasfêmia? Porque eu disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não acrediteis em mim. Mas era até 36. Então, olha só. Ele faz 3 brilhantes questões a socráticas que demonstram a falência teológica, quer dizer, eles não sabiam a palavra, e incoerência da negação da divindade de Jesus. Então, Jesus não dava a resposta pronta. Jesus ia fazendo, é uma sabedoria incrível. Eu acho que essa questão do questionamento socrático é uma questão de treino, né? Saber fazer as perguntas certas na hora certa, até para si mesmo, para se perguntar. Porque eu vou falar a verdade, eu li essas coisas aqui, eu falava assim, Jesus tá ficando doido? Porque essa pergunta... Mas agora eu tô entendendo. E Paulo, em 1 Coríntios 8:2, ele diz: se alguém pensa saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Então, a pessoa que fala, eu sei tudo, né? Se alguém pensa, nem fala, pensa saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Então, o ponto inicial do antigo filósofo grego Sócrates era ter conhecimento. Isso é, ciência daquilo que ele não sabia. Ele disse, aquilo que eu não sei, eu não penso que sei.
Se começarmos com essa premissa, então todos estamos aptos a aprender. Então é isso. Trabalha a humildade, a busca da verdade, essa questão de se questionar, né? Eu comprei esse livro que tá lá no feed e esse livro trabalha várias questões. Então eu até pensei, eu vou começar, eu até coloquei, né, umas 2 séries de perguntas, mas isso aqui é vida, isso aqui é treino, né? Eu fiz um teste, uma análise ontem com as meninas, a Isabela pegou um livro e não era um livro muito legal que tava aí. Eu até achei que ela já tinha tentado ler o livro e não tinha conseguido. E eu podia simplesmente pegar aquilo, né? E começar a falar, esse livro é do mal, esse livro não presta. E falava várias coisas assim pra você ser do mal. Um super antagonista, assim. E na verdade não, eu fui lendo o livro e fui fazendo perguntas pra elas. E elas foram me respondendo. Então não dei a resposta pronta. Eu acho que esse que é o grande segredo. Jesus fazia isso, né? E eu agora vou começar a prestar mais atenção nas perguntas, nos evangelhos, e posso dizer que através desse aprendizado que eu tive, eu aprendi a conhecer Jesus melhor, até da personalidade dele, como ele deveria fazer essas perguntas. Tá certo, gente? Então é isso, um vídeo curtinho. Espero ter ajudado, contribuído aí com as suas leituras, e vamos treinar as perguntas socráticas, tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus, uma excelente semana, tchau!